Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Show de bola, concurseiro! Estamos aqui mais uma noite trazendo para você uma operação GCM Sobral, Ceará, Guarda Civil Municipal de Sobral. Vamos agora trabalhar a legislação extravagante. Então vamos trabalhar aquela... A banca ela não foi não foi generosa com a gente não foi muito não. Foi não, porque ela trouxe ali legislação extravagante pesada, muita coisa mesmo. E eu vou trazer ali algumas questões, vou trazer ali algumas dicas e vai ajudar você a dar bem nessa prova, beleza? Então, vem comigo, corre! Vamos lá, primeira questão aí. Conforme preconiza a Lei 8.072 de 1990, são considerados hediondos os seguintes crimes consumados e tentados: sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos. Ok, beleza. Aqui sim. Aí, estupro de vulnerável, sim. Epidemia com resultado morte, sim. Tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente, sim. A banca aqui foi generosa, né? Já trouxe ali as corretíssimas, né? Já trouxe ali as corretíssimas, beleza? Muito tranquilo aqui. Vamos lá, olha só. São considerados crimes hediondos conforme a Lei 8.072. Segunda questão. Estupro de vulnerável, genocídio, furto qualificado e extorsão grave. Não, aqui não. Olha só. Estupro de vulnerável, sim, roubo qualificado, mas que roubo qualificado, entendeu? Extorsão, lesão corporal de natureza grave, também já foge. Estupro, homicídio qualificado, epidemia, porte ilegal de arma de fogo, não. E estupro, genocídio, extorsão, medida, sequestro, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. E aqui eu tenho a letra D. A letra D. Ah, professor, mas é ruim memorizar essas leis, é complicado. Não é, não é. Por que não é? Porque se você está estudando com a gente, você já tem ali já uma gama de aulas, você já tem ali já o professor explicando para você de maneira direta, objetiva, clara, para que você guarde essas informações, né? Então veja que tem o nosso curso preparatório para a Guarda Civil Municipal de Sobral e entre em contato aqui, ó, com esses números aqui, entre em contato com esses números ou escaneie aqui esse QR Code, caso você esteja assistindo pelo celular, e entre em contato com a nossa central de atendimento e tire ali todas as suas dúvidas. Ah, professor, mas qual vai ser a vantagem que eu tenho? Meu amigo, você tem videoaula de questão, videoaula de teoria, você tem flashcards, simulados direcionados. Então, assim, você tem tudo em um só lugar.
E assim, vou mais além. Você termina tendo acesso a essas aulas aqui. Essas aulas elas estão aqui no YouTube, mas logo, logo já vai para a plataforma. Já imaginou você perder esse tipo de dica? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha só como foi que eu preparei para você guardar. Eu separei os crimes hediondos por tipos. Eu trouxe aqui, ó, crimes contra a vida, crimes patrimoniais violentos, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a criança e adolescente, crimes contra a saúde pública, crimes contra a paz da humanidade, crimes relacionados às armas, olha que interessante, criminalidade organizada, crimes militares. Percebeu? Eu organizei tudo de uma maneira onde você vai conseguir guardar as informações e dessa forma vai ter acesso a isso. Agora você vai ter acesso, você está tendo acesso aqui no YouTube, mas logo, logo essa aula vai para a plataforma e você queria pegar esse bisuzaço aqui e termina não tendo essa oportunidade. Perfeito? Então entre em contato com a nossa central de atendimento e vem estudar com a gente aqui para ser aprovado em concurso. Então, vamos aproveitar e eu já vou fazer aqui a referência dos crimes. Olha só, se liga aí nos crimes. Veja. Se liga aí nos crimes, aí, na tela. Olha só. Crimes contra a vida. Olha só, crimes contra a vida. Homicídio praticado em atividade de grupo de extermínio, homicídio qualificado, lesão gravíssima contra autoridades, agentes públicos, protegidos ou instituição de ensino, lesão corporal seguida de morte nas mesmas hipóteses, feminicídio, vicaricídio, ó, a novidade aqui, ó, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Aí eu tenho aqui, ó, crimes patrimoniais, roubo com restrição de liberdade da vítima, roubo com arma de fogo, roubo com arma de uso proibido ou restrito, latrocínio, roubo com lesão corporal grave, extorsão qualificada com pela restrição da liberdade, lesão grave ou morte, extorsão mediante sequestro qualificada, furto qualificado com emprego de explosivo. Aí agora eu tenho os crimes contra a dignidade sexual, estupro de vulnerável, favorecimento, né, de prostituição ou exploração sexual de criança, adolescente e vulnerável. Crimes contra criança e adolescente, sequestro e cárcere privado contra menor de 18 anos, tráfico de pessoas contra criança e adolescente, crimes do ECA, né? São aqueles crimes do ECA lá do 240 e os 241 até o 244A. Aí eu tenho os crimes contra a saúde pública, eu vou ter ali a epidemia com resultado morte, falsificação, adulteração e corrupção, produto terapêutico ou medicinal. Eu tenho ali o crimes contra a paz da humanidade, que é o genocídio. Tenho crimes relacionados às armas, que é apenas o porte e a posse de arma de fogo de uso proibido, comércio ilegal de armas, tráfico internacional de armas. Veja quais são os crimes, para você não se perder. Criminalidade organizada, organização criminosa voltada à prática de crime hediondo e equiparado. Crimes de domínio social estruturado, né, que seria ali o marco legal de combate ao crime organizado. Ó, novidade aqui para você. Lembrando que tudo já está atualizadíssimo para você. E por último, todos os crimes militares que são relacionados aos crimes hediondos. Lembre-se que agora temos os crimes militares hediondos, né? Que seria exatamente aqueles crimes que são hediondos, mas se praticado no contexto militar, se torna crimes militares hediondos. Cara, veja só o que você tem aí acesso ao nosso curso. Vamos lá, terceira questão, vamos ver. No contexto da intitulada Lei de Abuso de Autoridade, Lei número 13.869, assinala a alternativa correta dentre as abaixo expostas. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com ou sem finalidade específica de prejudicar alguém. Não, só tem que ter finalidade específica de prejudicar outrem. É sujeitativo de crime de abuso de autoridade qualquer agente público, desde que servidor. Não precisa ser servidor, não. Pode ser qualquer pessoa, desde que tenha um vínculo com a administração pública. Reputa-se agente público, para efeitos da citada lei, todo aquele que exerce, desde que permanentemente, não, pode ser de maneira temporária, está errado aqui também. E os crimes previstos na referida lei são de ação pública condicionada, não, são de incondicionada representação, né? Perdão, são de incondicionada, são incondicionada. E será admitida ação privada, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, exatamente. Mesmo que os crimes são de ação pública incondicionada,
Se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, 5 dias o réu preso, 15 dias o réu solto, nasce para a vítima, no prazo decadencial de 6 meses, contratar um advogado e oferecer uma queixa-crime. É o que a gente chama de queixa-crime subsidiária da pública. Lembrando que o Ministério Público, pelo fato de ser o autor da ação penal, ele pode retomar essa ação para si, inclusive aditar, ele pode rejeitar essa queixa-crime e, inclusive, oferecer uma denúncia substitutiva, não tem problema nenhum. Então, por isso que a resposta dessa questão é a letra E. Segundo a intitulada Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019, decretar a condição coercitiva de testemunha, investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo é crime com pena prevista. Lembrando que na Lei de Abuso de Autoridade não há, você já mata logo, ó, não há pena de reclusão. Pronto, então já não há pena de reclusão. E as penas só são de 1 a 4 anos e de 6 meses a 2 anos. Lembrando que tem a de 1 ano a 3, que é ali a violência institucional. Então, cara, você já vai matar aqui a letra D, já mataria aqui a letra E, mataria aqui a letra B e ficaria exatamente com aquela dúvida entre 1 a 4 e 6 a 2. Só que pensa comigo, se você decreta uma condução coercitiva de uma testemunha e um investigado manifestamente descabida, cara, é grave isso. Então, se é grave, você coloca sempre a pena mais alta. Você sempre vai colocar a pena mais alta. Beleza? Vamos seguir. Sobre o crime de tortura, assinala a alternativa correta. Consideram-se uma prática extinta. Era bom que fosse. É permitida pela Constituição. Não, na realidade ela é vedada pela Constituição. É apoiada pela legislação brasileira. Erradíssimo. A prova de tortura é de fácil de ser colhida, de jeito nenhum. Não é. E principalmente, imagina só, uma tortura moral. Não tem como. Então vai sobrar aqui a letra E. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. Claro, porque se houver coação ali, essa prova vai ser considerada ilegal e ela deve ser desentranhada do processo. Questão 6. Considerando-se expressamente o disposto na Lei 9455 de 97, que define crimes de tortura e dá outras providências, assinala a alternativa correta dentre as exibidas a seguir. O crime de tortura é inafiançável, ele é imprescritível e ele é insuscetível de graça e anistia. Acabou, de jeito nenhum. Tortura, ele não é imprescritível, por isso que está erradinha, beleza? Vamos lá. A condenação acarretará a perda, inclusive, do emprego público, interdição do seu poder pelo dobro do prazo de pena aplicada. Letra B, perfeito. E essa perda do cargo, função pública, ela é o que a gente chama de perda automática. Perda automática. O disposto na lei em apreço aplica-se apenas quando o crime tenha sido cometido em território nacional. Não, ele pode ser também, tem a extraterritorialidade. O condenado por crime previsto nessa lei, na referida lei, deverá iniciar o cumprimento de pena em regime fechado. Isso aqui foi considerado inconstitucional pelo STF. Certo? Então, hoje eu tenho que analisar o quê? A dosimetria da pena. Eu tenho que analisar a dosimetria da pena. Eu tenho que analisar exatamente o quê? A individualização da pena. Então, se a pena só vai ser de regime fechado se a pena for maior do que 8 anos. Se for de 4 a 8, vai ser no semiaberto. E se for menor do que 4, vai ser no aberto. Então, isso aí foi considerado inconstitucional pelo STF há muitos anos. Então, vamos seguir. Segundo disposto no Estatuto de Desarmamento, faltou aqui só a letra E. Aquele que se omite e faça as condutas descritas na lei, quando tinha apenas o dever de apurá-las, não incorre em qualquer pena. Não, vai responder aí também por tortura omissiva, né? Seria a pena ali de 1 a 4 anos. Vai ter uma pena de 1 a 4 anos. Questão 7. Segundo disposto no Estatuto de Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, não compete ao Sistema Nacional de Armas SINARME identificar as modificações que alterem o funcionamento de arma. Aí, identificar não compete.
Isso aí tá errado. Registrar a arma, né? Aqui, identificar assim. Aqui, peraí, aqui tá errado. Peraí, deixa eu só corrigir isso aqui, ó. Não compete. Então aqui tá errado porque tá certo, entendeu? Tá errado porque tá certo. Aí registrar arma de fogo identificando a propriedade dessa. Não, isso aqui não é não. Nada de registro. Sinarme não tem nada de registro. Vamos lá, cadastrar armeiros em atividade do país, certo. Integrar cadastro de acervo de policiais já existentes, ok. Cadastrar apreensões de arma de fogo, ok. Então eu tenho aí a letra B de bola. Olha só, para você guardar, ó, quando ele coloca aqui, ó, aqui, percebam que a palavra é identifica a arma, cadastra a arma, integra a arma e informa. A palavra vai ser só vai ser essas daí. Identificar, cadastrar, integrar e informar. Bisuzaço isso aqui, é o ciclo de vida da arma. Vamos lá. Tendo como referência os apontamentos trazidos pelo Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, assinala a alternativa na qual consta a prestação de serviço não sujeita à cobrança de taxa, ou seja, aquilo que não vou precisar cobrar taxas. Expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo, claro, aqui eu vou ter que pagar taxa. Aqui eu tenho, então eu vou botar ok. Cadastro de armeiro em atividade no país. Ah, não, eu não preciso. Porque só é para cadastrar, eu não preciso dessa preocupação. Normalmente é o quê? Ó? Renovação eu pago, expedição de segunda via eu pago, renovação de registro de arma de fogo eu pago, entendeu? Então termina sendo ali situações onde a administração pública vai ter um gasto. E pelo fato da administração pública ter esse gasto, ela cobra uma taxazinha exatamente para suprir esse prejuízo, né? Vamos lá. Conforme o teor da chamada Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, acerca das internações voluntárias e involuntárias do dependente de drogas, assinala a alternativa correta. Vamos lá. A internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por profissional de saúde ou da segurança pública. Não existe essa hipótese da segurança pública. Todas as internações e altas que trata essa lei deverão ser informadas ao Ministério Público. O que é que o Ministério está fazendo aqui? Errado também. Olha lá. A internação, inclusive a voluntária, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ou seja, é a última rácio. Vai ser aqui a última rácio, a internação. A internação involuntária perdurará pelo máximo de 120 dias, 90 dias. A internação voluntária terá seu término determinado apenas pelo médico. Não, se for voluntária, o próprio paciente pode dizer que quer sair. Eu trouxe uma tabelinha aqui para você. Olha aqui, ó. Isso aqui você só encontra aqui na tribo, olha lá. Quem solicita a internação voluntária? O próprio dependente. E a internação involuntária? O familiar, responsável legal, na ausência desse servidor público da área de saúde, assistência social, dos órgãos integrantes do CISNAD, exceto servidor da segurança pública. Olha que interessante. Consentimento do paciente. Eu preciso aqui na voluntária, na involuntária eu não preciso. Necessidade de laudo médico, nas duas eu preciso. Quando é cabível? Somente quando os recursos extra-hospitalares forem suficientes para os dois. Quem determina? Médico responsável. Na internação involuntária, médico responsável. Comunicação ao MP, sim, 72 horas. Ali eu falei que não, né? Mas foi pelo prazo. 48 horas, mas são 72, perdão. Aqui tem o prazo. Prazo mínimo, a lei não fixa. Prazo da involuntária, 90 dias. Quem encerra? Pedido escrito do paciente e pedido escrito do familiar ou responsável legal. Então, veja aí que eu tenho essas hipóteses aí. Vamos lá. A proibição do território nacional de drogas e de plantio da cultura, da colheita e da exploração de vegetais e substratos, dos quais elas possam ser extraídas ou produzidas, não é novidade no nosso direito. Isso já ocorria nas legislações anteriores. Sobre a Lei Federal número 11.343 de 2006, Lei de Drogas, marque o incorreto. Muitos dos vegetais que podem ser empregados para a produção de drogas igualmente podem servir de matéria-prima para a elaboração de remédios ou serem usados em experimentos científicos. Veja aqui, ok, né? Lembre-se que é incorreta. Assim, mediante autorização legal ou regulamentar e sempre com acirrado controle, podem ser plantadas, colhidas e exploradas, certo? A citada Lei de Drogas ressalva a possibilidade do plantio, colheita da cultura e da exploração de vegetais
e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, quando houver autorização legal ou regulamentar. Aqui, ó, perfeito. Porém, não há nenhum tipo de ressalva ou permissão sobre substâncias psicotrópicas a respeito de plantas e uso estritamente religioso. Não, existe sim ressalva com relação a isso daqui. Uso estritamente religioso, se tiver ali de acordo com a Convenção de Viena, ou também no caso de uso para médico e científico. Então, aqui eu tenho sim. Então, letra D, corretíssima. Aqui a banca foi muito generosa. Se ela trouxer uma questão dessa, é porque ela não quer que você zere a prova, né? Isso, olha só. Segundo a legislação brasileira, a norma que cria um mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar e estabelece medidas de assistência e proteção. Então, aqui eu tenho a letra A. Tem aqui a letra A. Muito tranquila essa questão, né? Vamos lá. Conforme a Lei Maria da Penha, poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, exceto, muito mal elaborado esse tipo de questão. Vamos lá, então ele está querendo aqui que você marque o que não existe, né? Aliás, as medidas. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para instituição, independente da existência de vagas. Olha só. Determinar afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bem, guardas e direitos alimentícios. Ok. Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial e comunitário de proteção ou atendimento. Ok. Conceder ao ofendido auxílio e aluguel com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social e econômica pelo período superior. Não é superior, vai ser de até 6 meses. É por isso que essa daqui ficou errada. Questão 13. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, do que trata a Lei Maria da Penha, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada para tal finalidade, após o recebimento da denúncia e ouvida a Defensoria Pública e o Ministério Público. Não, eu não preciso ouvir a Defensoria Pública. De fato, é após o recebimento da denúncia. De fato, está certo. É após o antes do recebimento da denúncia. E eu só preciso ouvir o Ministério Público. Então, vamos lá. Antes do recebimento da denúncia, ouvir Defensoria Pública, não. Antes do recebimento da denúncia e ouvir do Ministério Público, letra C. Lembre-se que funciona assim, ó. O MP oferece e o juiz recebe. Então, antes desse recebimento do juiz, a ofendida, lá de acordo com o artigo 16, vai poder se retratar da representação. Esse é o termo que está lá na lei. Seria ali, retratação da representação. O que seria isso? Ela desistir do prosseguimento. Lembre-se que só pode existir essa possibilidade se o crime for de ação pública condicionada à representação. Se for incondicionada, essa audiência não existe de forma alguma. Perfeito? Vamos lá, questão 14. A Lei 12.850 define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado, conforme previsão expressa, a colaboração premiada se define por. O que seria a colaboração premiada aqui? Negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade de interesse público. Perfeito. A colaboração premiada, de fato, é um negócio jurídico processual, é um acordo, é um contrato. Vamos ver aqui o erro das outras. Ó. Negócio jurídico de caráter excepcionalista, como forma de obtenção de prova, que em outras circunstâncias seriam consideradas ilícitas. Não tem nada a ver. Negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, de benefício àquele que estará colaborando, caso a colaboração evite o resultado efetivo do crime. Não precisa ter esse resultado efetivo do crime. Negócio jurídico processual e meio de obtenção de depoimento, não, seria de prova, está errado. E a letra E, negócio jurídico processual, meio de obtenção de prova, ok, e pressupõe utilidade e interesses públicos, resultando na obrigatória extinção da punibilidade em relação àquele que está colaborando. Não, nem sempre vai ser a extinção da punibilidade. Pode acontecer a extinção da punibilidade, mas nem sempre vai ser isso que vai acontecer.
Vamos seguir. Segundo a Lei 12.850, a organização criminosa é caracterizada, entre outros aspectos, pela associação estruturalmente ordenada e com divisão de tarefa de quantas pessoas? Vamos lá. 4 ou mais pessoas, com finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais puníveis com pena máxima superior a 4 anos, ou que seja de caráter transnacional. Já matamos aqui a letra A. Já matamos aqui a letra A. Vamos lá. 3 ou mais pessoas com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais puníveis. Ó, já erra aqui porque não são 3 ou mais pessoas. Já fica errado aqui, né? Já fica errado. Vamos lá. Aí, 3 ou mais pessoas fica errado aqui. 4 ou mais pessoas, né? Aqui ficaria ok. Com a finalidade de obter vantagem mediante prática de infrações penais puníveis com penas mínimas superiores a 2 anos, já fica errado aqui a pena. E são penas de 4 anos. São penas aqui de 4 anos. Certinho? Questão 16. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale quais condutas abaixo não são consideradas crimes, né? Não são consideradas crimes. Vamos lá. Um guarda municipal, ao ver Jaime, adolescente, caminhando próximo ao muro lateral de um prédio público, deduziu que o jovem estava prestes a pichar o muro e o apreendeu, mesmo sem situação de flagrante de ato infracional. Veja, ele estava só esperando ali para ver o que ia acontecer, né? Ficou só esperando ali para ver o que ia acontecer. Então, aqui, nada a ver, nada a ver. Aqui é crime, no caso, né? Aqui seria crime. Eles não são. Suzana, coordenadora de uma unidade escolar pública, submeteu seu filho a uma aluna de 7 anos a vexame público. Já sei que é crime. Aí, Prudência, proprietário de um hotel, aceitou hospedar Galvani, adolescente desacompanhado dos pais. Aqui é infração administrativa. Então, aqui seria apenas a 3. Apenas a 3 aqui é essa questão. Questão 17. Leia as afirmativas abaixo. São circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam um crime ambiental. Ter o agente cometido a infração mediante fraude ou abuso de confiança. Certo? Ter o agente cometido a infração no interior de espaço territorial especialmente protegido. Certo? Tem incidência nos crimes de natureza ambiental. Ok. Ter o agente cometido a infração em épocas de seca e inundações. Ok também. Então, todos, né? Olha que questão boa. Questão de crimes ambientais. Vamos avançar aqui e vamos trabalhar aqui a Lei Federal 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas. Vamos seguir. Conhecida como Estatuto Geral das Guardas Municipais, estabelece um padrão nacional de organização e funcionamento para essas instituições. Dentre suas normas, a lei define um rol de condições essenciais que devem ser preenchidas por qualquer cidadão que almeja ingressar na carreira, visando assegurar um perfil mínimo de qualificação para o exercício da função. Conforme seus pressupostos legais, para a investidura do cargo de guarda municipal, é correto afirmar que, exigida a conclusão de curso superior, não, e muito menos idade de 35 anos. O candidato deve demonstrar boa conduta por meio de uma apuração de sua vida pregressa, certo? E da apresentação de certidões de antecedentes criminais, certo? Além de comprovar que está em dia com seus deveres perante a Justiça Eleitoral e Forças Armadas. Perfeito. É indispensável que o interessado possua carteira de habilitação no mínimo D, não armaria D, pelo amor de Deus. A lei determina que o cargo só pode ser ocupado por brasileiros natos, sendo vedado o acesso a brasileiros naturalizados, e exige que o candidato possua experiência prévia de no mínimo 2 anos em atividade de segurança privada. Nada a ver. Nem sequer pede isso na lei. Vamos lá, questão 19. O Estatuto Geral das Guardas Municipais define o arcabouço normativo para a existência de uma atuação dessas corporações no âmbito municipal. A lei estabelece a prerrogativa de criação do órgão que define sua posição na estrutura administrativa local, determinando a quem a instituição deve responder hierarquicamente. Em relação ao processo de instituição de uma guarda municipal e de sua subordinação, assinale corretamente. Sabe que vai ter que ser o prefeito, né? A criação da guarda municipal é compulsória, não, é facultativa aos estados. Perdão, aos municípios.
para todos os municípios com população superior a 50 mil habitantes. Não, não existe aqui esse parâmetro da obrigatoriedade. B. A instituição de guarda municipal é uma faculdade do município, certo? Aqui ok. A ser exercida por meio de um ato normativo próprio do Poder Legislativo local, certo? E a corporação fica diretamente submetida à autoridade máxima do Poder Executivo Municipal, ou seja, prefeito. Vamos ver o erro das outras. A decisão de criar uma guarda municipal deve ser formalizada por meio de um decreto do prefeito, sendo sua chefe e comando operacional delegados a um conselho gestor formado por membros da sociedade civil e poder judiciário. Nada a ver. Para que um município possa instituir sua guarda, é necessária a autorização prévia do Ministério da Justiça. Piorou. E Segurança Pública, não. E a corporação passa a ser comandada por um oficial das Forças Armadas designado para a função. Então, aqui, no caso, letra B. Vamos lá. Acerca dos princípios que norteiam a atuação das guardas municipais, assinala a alternativa correta. Proteger os direitos humanos fundamentais, o exercício da cidadania e as liberdades públicas constitui princípio norteador da atuação da guarda municipal. Já fechamos aqui a letra A. Patrulhamento repressivo, olha só que bronca, de jeito nenhum. Uso ostensivo da força, não, de jeito nenhum. Aí ainda coloca, ó, a fim de reprimir as infrações, constitui o princípio norteador da atuação da guarda municipal. Não. Reservar a vida e reduzir, reservar a vida e reduzir sofrimento, constitui princípios norteadores da atuação da guarda municipal, mas não há preocupações relacionadas com a diminuição das perdas. Claro que tem. Uma vez que a preocupação central da guarda municipal é com a vida, sendo a preservação do patrimônio de maneira secundária. Está aqui, tá? Erradíssima. Então, meu aluno, fechamos aí, batemos aí 20 questões para você, em tempo recorde, exatamente para otimizar seu tempo. Eu prezo muito pelo seu tempo, eu prezo muito pela sua preparação. E lembrando que qualquer dúvida, inclusive com relação a essas questões, você está aí na sua caminhada, teve aí alguma dúvida, fala comigo. Professor, eu sou aluno da tribo, estou com uma dúvida nesse assunto, tal. Você manda aí um direct para mim, que sempre eu dou um jeitinho de responder. Apesar que é muita gente, eu sempre demoro um pouquinho, mas eu vou lá sempre chegando junto de vocês para dizer que vocês não estão vocês não estão sozinhos nessa caminhada. Então, é como eu digo a você, agora, o que é que vai acontecer? Você vai ficar agora com um show de história do município de Sobral. Então, corre e aguarda aí. É só um tempinho de só pegar um cafezinho, pegar aqui uma água e, meter o cacete nos estudos e correr rumo à nossa aprovação em concurso. Então, meu aluno, minha aluna, boa noite, minha continência e respeito. Tamo junto, vibrando sempre. A maior revisão de véspera do Nordeste está de volta, agora para a Guarda Municipal de Sobral. Se você já participou de uma MRV da Tribo, sabe que isso aqui é outro nível. Depois de milhares de aprovações em todo o Brasil, chegou a hora da Guarda Municipal de Sobral. Serão 12 horas de revisão intensiva com foco total na banca Consulpan, questões, flashcards, material impresso exclusivo e os melhores professores do Brasil revisando todo o edital. O encontro acontece no dia 17 de outubro, a partir das 8 da manhã, em Fortaleza. O credenciamento começa às 6 horas. Garanta sua vaga no primeiro lote por apenas 10 vezes de R$ 16,70. Prepare-se para viver a MRV mais insana da história e chegar na prova pronto para conquistar sua aprovação. Atenção, senhores! Olha eu aqui, professor Ticiano Lavô, a seu dispor, com quem tu aprende sem sentir dor. Mais um alvivaço aqui pelo canal da Tribo Concurso, neste sábado,
Mas que mané Sabadão o quê? Tu tá se preparando para se tornar guarda municipal de Sobral. Então não tem negócio de sabadão não, viu, bebê? Tu vai sabadar bem muito depois que tiver recebendo o salário da Prefeitura Municipal de Sobral, tá? Quero ver você o mais breve possível, fardado pelas ruas de Sobral e dizendo: mão na cabeça, vagabundo. Essa é a frase que você vai dizer daqui para frente. Mão na cabeça, vagabundo, porque agora eu sou guarda municipal de Sobral. Vai comendo? Olha, agora a gente vai resolver umas questõezinhas que são, ó, cheiro da banca com Supan, tá? Eu, Tiziano Lavô, eu lhe garanto que ao longo aí dos meus 27 anos de magistério, apesar dessa carinha de bebê, eu aprendi muito bem a lidar com essa banca com Supan. Ela tem um perfilzinho que não muda de jeito nenhum. É talvez uma das bancas mais manjadas que nós temos aí no mundo dos concursos. Beleza? Bora pra cima? Bora começar? Bora começar. A primeira questãozinha que eu trago neste sábado para você. Deixa eu aumentar a tela aqui. Bora pra cima. O município de Sobral, importante centro urbano e econômico do estado do Ceará, está localizado na porção norte do território cearense. Quando ele diz aqui na porção norte, tá? É lá para as bandas de cima. A galera antigamente, né? Meu pai, nossos avós, tinha essa mania, né? Tudo que tá lá para cima, lá para as bandas do norte. Tudo que tá lá para baixo, lá para as bandas do sul. É o novo. Considerando sua posição geográfica e os municípios que integram o seu entorno, né? Seu entorno, os municípios limítrofes, os municípios que fazem limites com Sobral, assinale a alternativa correta. Antes de a gente ir para as opções, deixa eu te mostrar aqui, ó. Sobral fica nessa areazinha que tá de roxo aqui, tá vendo, ó? Como é mais lá para a banda de cima, né? Por isso que ele diz no enunciado, porção norte. Agora deixa eu sumir para tu ver aqui uma coisa, ó. Aí nesse mapa, você está vendo as 14 regiões de planejamento do estado do Ceará. Isso é uma classificação, essa é uma divisão do território cearense que o governo do estado fez no ano de 2015. Pegou o mapa do Ceará e dividiu em 14 áreas, que são chamadas de regiões de planejamento. E aqui, ó, atrás de mim, tem a legenda, ó. O nome de cada região de planejamento, beleza? Aí vamos para a legenda, essa que tá pintadinha de roxo aí, ó. Região de planejamento chamada Sertão de Sobral. O mapa pode estar pequenininho, não tá vendo, não tá dando para ver o nome dos municípios, né? Pois tá aí para tu, ó. Ampliado, ó. Só o que tá de roxo. Região de planejamento Sertão de Sobral. Aí, ó, se você contar, são quantos municípios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobral, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 municípios fazem parte dessa região de planejamento. E aí uma coisa que tu tem que guardar, tem para onde correr não, tá? Não tem para onde correr. Tu vai pegar aqui o mapa de Sobral, vou contornar aqui só Sobral, ó. E é grande, né, Sobral? E é um mapa esquisito, né? Olha, passa aqui, olha, olha aí, olha. Olha, espia, como dizia a vovó. Ó, Sobral, 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 Sobral. Pronto. E tu não vai para essa prova da Consupan, tu não é nem doido, sem levar decorado ou tatuado nos teus braços o nome dos municípios com quem Sobral faz limite. Com quem Sobral tá ali, coladinho, coladinho, coladinho. Bora ver aqui no próprio mapa. Bora. Massapê. Aí tu anota aí que Massapê fica ao norte de Sobral. Aí eu tô vendo aqui, ó, Meruoca, também ao norte. Aí eu tô vendo aqui Alcântaras, também ao norte. Aí eu tô vendo aqui mais quem? Coreaú, bem aqui, Coreaú, ó. Só que Coreaú fica a oeste de Sobral. Aí eu vejo aqui agora, ó, Mucambo. Mucambo fica também a oeste de Sobral. Aí eu tô vendo bem aqui, ó, Cariré,
ao sul de Sobral, Groaíras, ao sul de Sobral, Forquilha, ao sul de Sobral, Santa Quitéria, ó, bem aqui, ó, Santa Quitéria, porque faz limite com Sobral, bem aqui, não faz não, ó. Santa Quitéria, também ao sul de Sobral, Irauçuba. Agora, aqui não vai dar para ver o nome Irauçuba todo, não, foi mal, ó, mas é bem aqui, ó. Aqui é Irauçuba, tá, ó? É porque cortou, né? Irauçuba. O mapa cortou, mas tá aí, botei para você. Irauçuba, Miraíma. Agora, Miraíma, tá? É ao norte e a leste de Sobral, tá? Ao norte e a leste. E aqui acima, ao norte, Santana do Acaraú. Show de bola? Show de bola. Professor, você riscou os nomes? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar o risco de cima dos nomes. Quer anotar? Quer, bebê? Eu vou botar só um pontinho em cima, assim, do lado do nome. Tá aqui, ó. Bora lá. Vou começar aqui de Massapê. Massapê, Meruoca, Alcântaras, Coreaú, bem aqui, ó. Coreaú, aí Mucambo, bem aqui, Cariré, Groaíras, Forquilha, Santa Quitéria, Irauçuba, Miraíma, Santana do Acaraú. Show de bola? Show de bola. Diante disso, bora voltar para a questão. Bora voltar para a questão. Item A diz assim, sai do meio, professor. Sobral está localizado na região de planejamento da Serra da Meruoca. As Ventas nem tem uma região de planejamento, olha aqui, chamada Serra da Meruoca. Inventou. Eu não vou mais nem continuar, não. E ele ainda diz aqui, faz limite com Santa Quitéria? Faz. Faz limite com Forquilha? Eu só sei que não ia continuar, mas mudei de ideia. Faz limite com Tianguá? Faz não. Então, B. Sobral está situado na... esqueci uma coisa, bebê. Esqueci uma coisa. Presta atenção. Essa divisão aqui que você está vendo, ela foi feita pelo governo do estado do Ceará em 2015. Regiões de planejamento. Uma coisa que eu esqueci, ó, de dizer para tu. E eu vou dizer agora. O IBGE, e aí não tem nada a ver com o governo do Ceará. O IBGE, em 1989, dividiu o Ceará em mesorregiões e micro-regiões, ó. Micro-regiões. Foi? Foi, não foi? Foi. Pegou o Ceará e dividiu em 7 mesorregiões. E cada mesorregião foi dividida em micro-regiões. O nome da mesorregião onde Sobral está localizado é Noroeste Cearense. E lá dentro dessa mesorregião chamada Noroeste Cearense, tem uma micro-região que é chamada micro-região Sobral. Só que entenda, isso é uma classificação criada pelo IBGE. Isso não tem nada a ver com essa aqui, ó, que foi criada pelo governo do estado do Ceará. É outra coisa. Aí a questão, ela botou bem aqui, ó. Sobral está situado na mesorregião Noroeste Cearense? Está, ó. Viu? Tendo entre seus municípios limítrofes, faz limite com Sobral, Massapê, tá aqui Massapê. Quem mais que ele botou aqui? Meruoca, tá aqui Meruoca, ó, Meruoca e Forquilha. Cadê Forquilha? Tá aqui Forquilha. Então morreu é a resposta da questão, item B de bebezinho. Sobral encontra-se na região sul. Homem, falou em sul, já tá errado. Sul é lá para baixo. Tá errado. D. Sobral está localizado no extremo oeste do Ceará, pertencendo à divisa com o estado do Piauí. Me perdoe, mas como bom cearense eu vou dizer, aí dentro, Consulpan. Olha, aí dentro. Divisa com o Piauí tá aqui, ó. Ó, quem faz divisa com o Piauí, por exemplo, é a galera lá da região da Ibiapaba.
essa partezinha rosa, ou essa partezinha azul aqui, ó, a galera do sertão de Crateús, tá aqui o Piauí, ó, tá aqui o nomezinho Piauí, bem pequenininho aqui, ó, aumentar pra tu ver, ó, tá? Tá aqui, ó, o nome Piauí. Sobral faz divisa com Piauí, nem aqui, nem no Piauí, tá? Então, morreu, item B de bebezinho. Bora pra próxima. De acordo com os dados do Censo Demográfico 2022, realizado pelo IBGE, o município de Sobral apresenta importante concentração populacional no contexto do estado do Ceará. Prazer, tá? O nome da banca é Consulpan. Ela cobra essa besteira. População do município. O último censo, quando foi? 2022. De acordo com o IBGE, em 2022. Tu não tem pra onde correr, não. Tu tem que decorar esse número. Sobral tinha 203.023 habitantes. O Ceará possui 184 municípios. Essa população de Sobral é a quinta maior do Ceará, tá? Aí vamos lá. Sobre os dados demográficos do município, assinale a alternativa correta. Se tu tivesse pelo menos a noção de que Sobral tem um pouco mais de 200 mil habitantes, rapaz, eu lembro do professor falando 200 e pouco, mas não chegava a 210, não chegava a 205 mil. Tu matava a questão, ó, porque em todos os itens, ó, ele cita aqui. Aí, detalhe, eu lembro que, se eu não tiver enganado, se a minha memória não falhar, eu acho que foi em 2024 que a Consulpan fez o concurso de Pindoretama, do município de Pindoretama. E nessa prova de Pindoretama, a Consulpan perguntou quantos habitantes tem o município de Pindoretama, tinha em 2022, porque é baseado no último censo, e qual a colocação no Ceará de Pindoretama, dentre as maiores populações. A primeira, que é Fortaleza, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Ela botou isso na prova de Pindoretama. Coisa parecida com essa aqui, ó, tá? Então, Sobral tem, de acordo com o censo 2022, 203.023 habitantes. Quinta maior população do Ceará. Agora, ó, existe, segundo o IBGE, uma população, tá? Estimada. Porque o censo, ele é de 2022. E no Brasil se costuma realizar o censo a cada 10 anos, tá? Aí todo ano o IBGE, ele publica uma população estimada, tá? Aí a população estimada de Sobral 2025, mais conhecido como ano passado, 216.519 habitantes. Mas a questão é se baseando no censo 2022. Então, bora lá. Item A. Sobral possui população superior a 300 mil. Já morreu, tá errado. B. Sobral possui população inferior a 100 mil. Tuas ventas. C. Sobral possui população superior a 200 mil, ó, 203.023 habitantes, destacando-se como quinto município mais populoso do Ceará. Questão muito parecida com o que a Consulpan botou na prova de Pindoretama. Então, tá aí a resposta da questão. Item C de cururu, sapo bem grandão, tá? Aí na dele diz, né, ó, Sobral possui população superior a 300 mil. Falso também, bora bem ligeirinho, igual coice de bacurim, para a questão de número 3. Diz o seguinte: a história do município de Sobral, no Ceará, está relacionada à ocupação do Vale do Rio Acaraú. Guarde o nome desse rio, viu? Guarde o nome desse rio. Principal rio que corta o município de Sobral. Nasce lá em Monsenhor Tabosa, outro município, aí passa por dentro de Sobral e a foz, né, o final desse rio, é lá no município de Acaraú, na praia, né, no mar. O rio Acaraú se joga no mar, no município chamado Acaraú. Aí diz, Acaraú, e ao desenvolvimento de antigas fazendas que contribuíram para a formação do núcleo urbano. Nesse contexto, a fazenda Caiçara possui relevância histórica. Pô, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma dica aqui, bem curtinha,
sobre a história de Sobral, que eu aposto o dinheiro que eu não tenho como questão da Consulpan sobre a história de Sobral vai girar em torno disso aqui, ó. Presta atenção. Se tu levar isso aqui para a prova, tu já se garante. Presta atenção. Século XVII. O século XVII, ele vai de 1601 a 1700. Presta atenção. São 100 anos, não são? São. Vamos dividir esses 100 anos em duas metades. 50 anos para um lado, 50 anos para o outro. Ó, faz assim, ó, pá. Primeira metade do século XVII e aqui, segunda metade do século XVII. Se são 50-50, eu vou botar, ó, 1601, eu vou botar a primeira metade, 1650. E agora eu estou botando a segunda metade, 1651 a 1700. Show? Show. E eu quero que você olhe só para essa segunda metade. E como dizia o finado Clodovil, olhe para a câmera da verdade agora, ou o finado Marcelo Rezende, corta para mim. Guarde isso do lado esquerdo do seu peito. Guarde, guarde. É nessa segunda metade que o Ceará, esqueça Sobral agora, o território cearense começa a ser colonizado de fato. E o território cearense é uma coisa impressionante. Ele começa a ser colonizado de fato pelo interior, não é pelo litoral. É uma diferença, né? Entre outros, por exemplo, Pernambuco começou a ser colonizado pelo litoral. A galera plantando cana-de-açúcar lá em Olinda, lá até mesmo em Recife tinha umas plantaçãozinhas, mas o grosso mesmo era em Olinda. A Bahia começou a ser colonizada pelo litoral, com plantação de cana. O Ceará não, uma coisa incrível. Começou a ser colonizado, primeiro, tarde, porque o restante lá que eu citei, Pernambuco, Bahia, foi lá no século XVI. O Ceará começou a ser colonizado tarde e pelo interior, segunda metade do século XVII, com a chegada de quê? De gado. A galera chegando no interior para criar gado. Foi a pecuária que deu início à colonização, de fato, do território cearense. E esse gado, ele foi levado para ser criado no interior, que a galera chama de quê? Sertão. Só que, até chegar as primeiras fazendas de gado nesse território que hoje encontra-se Sobral, vai demorar só um pouquinho. No restante do interior, começa desde a segunda metade do século XVIII, né? Só que em Sobral, onde hoje é Sobral, os primeiros criadores de gado só vão chegar no século XVIII. O século XVIII vai de 1701 a 1800. Aí a gente vai também dividir em duas metades, ó. Primeira metade do século XVIII, segunda metade do século XVIII. 50 anos para um lado, 50 anos para o outro. 1701 a 1750 para cá, 1751 a 1800. Ó, até chegar esse gado onde hoje fica Sobral, vai demorar só um pouquinho. Quando, professor? Aí nós temos relatos, bate um printzinho dessa tela aí, eu vou apagar o século XVII, tá? Eu vou apagar, não me interessa mais nada do século XVII. Porque Sobral começa mesmo no século XVIII, a chegada do gado. Bora lá. Apagou. Pronto. Nós temos relatos de que foi bem aqui, ó, nessa primeira metade do século quê? Do século XVIII. Acredita-se que por mais ou menos 1726. Deixa eu botar mais para cima aqui. Vou botar bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Cadê a minha canetinha? Bora, caneta. Pronto. Tá bem aqui. Acredita-se que por volta de 1726,
A data não interessa muito não, mas o nome desse cara tu vai mandar tatuar. Assim que terminar de assistir essa aula hoje, tá? O Antônio Rodrigues Magalhães. Assim que tu terminar de assistir essa aula aqui, tu vai correr num tatuador perto da tua casa e vai mandar tatuar esse nome no teu braço. Foi esse cara que ocupou umas terras naquela área onde futuramente vai se tornar Sobral e vai construir ali uma fazenda chamada Fazenda Caiçara. Uma fazenda de caiçara, de criação de gado, pecuária. E vai começar a crescer essa fazenda. Aí dizem que por volta de 1756, o seu Antônio Rodrigues doou para a Igreja Católica um pedacinho da sua fazenda. Para a Igreja Católica construir, vamos dizer bem aqui, ó, uma capelinha. Por volta de 1756. Ele doou um pedaço das terras para a Igreja Católica construir uma capela. É a capela, inclusive, né? Capela de Nossa Senhora da Conceição. Que você aproveita e já puxa aí também, a atual padroeira, né, do município de Sobral. Você aproveita também e coloca aí, dia 8 de dezembro é o dia que se celebra Nossa Senhora da Conceição em Sobral. É uma festaça que tem lá em Sobral. Eu só sei, meu príncipe e minha princesa, que ao redor dessa capelinha começou a surgir um pequeno povoado. São casinhas, viu? São casinhas. Um pequeno povoado que a galera ficava chamando povoado da Caiçara, povoado da Caiçara, povoado da Caiçara. Eu só sei, menino, que esse povoado cresceu. Esse povoado cresceu e tome aumentando. Eu só sei que no dia 5 de julho de 1773, esse povoado ganhou uma Câmara Municipal, ó. É. E o que é que acontece quando um povoado ganha uma Câmara Municipal? Deixa de ser um pequeno povoado, apenas um povoado, ganha autonomia administrativa e isso a gente chama de vila. Elevação à categoria, como dizia a vovó, de vila. Detalhe, a vila não se chamou Sobral. O primeiro nome, depois que houve essa emancipação, é Vila Distinta de Sobral. Sobral. Cuidado, se a cara da Consulpan, qual o primeiro nome de Sobral depois da sua emancipação? Professor, eu posso dizer que o primeiro nome de Sobral é Caiçara? Eu estou falando depois da elevação à vila, depois da emancipação. Vila Distinta de Sobral, tá? Conversa vai, conversa vem. Aí você vai anotar essa outra data aqui, ó. 1841. Não tem um dia, sabia? Você não encontra. Eu vou apagar o nome aqui da padroeira, tá? Vou precisar de espaço. Vai, bate um printzinho aí, se quiser. Vou tirar o nome aqui da padroeira, tá? Ó, isso aqui que eu vou falar em 1841, você não encontra documentos precisando, né, exatamente o dia. Aparece só o ano, 1841. O que é que aconteceu? A vila ganha foros de cidade. Deixa de ser considerada vila e passa a ser chamada agora cidade. Só que o nome mudou. Não ficou sendo Cidade Distinta de Sobral. Não. O nome da cidade não é também Sobral. O nome vai ser
fidelíssima cidade Januária de Acaraú. Olha aí, macho. Acaraú. Peraí, professor. Então, ainda teve outro nome antes de Sobral se chamar Sobral? Teve. Bora lá. Você pode dizer, começou com esse nome Caiçara, mas não era autonomia, não tinha autonomia, não era vila, era uma fazenda. Aí, quando ganhou autonomia, qual o nome? Vila Distinta de Sobral, 1773. Aí, mais adiante, passou a ser considerada cidade. Aí o nome, Fidelíssima Cidade Januária de Acaraú. Só pelo amor de Deus, quando é que Sobral passa a se chamar Sobral? Somente, e aí tu vai mandar tatuar no teu braço. Eu vou botar bem aqui, viu? Vou botar bem aqui, ó. Vai caber bem aqui, tá? Beleza? Somente no dia 25 de outubro de 1842. Somente é que a cidade fidelíssima, cidade Januária de Acaraú, passou a se chamar Sobral, nome que adota até hoje. Então nós temos aí, ó, Vila Distinta de Sobral, depois cidade, fidelíssima cidade Januária de Acaraú, para só depois cidade de Sobral. Guarde esses 3 nomes. Então tu manda tatuar no teu braço. Show? Show. Então pronto, morreu. Isso aqui eu tenho quase certeza absoluta. História de Sobral. A Consupan gosta muito de datas importantes, né? Datas emblemáticas da história do município. Essa data aqui da elevação à vila, que inclusive é oficialmente o aniversário de Sobral, tá? Dia 5/7. Só que uma coisa curiosa, em Sobral eles costumam celebrar o aniversário dia 4, na véspera. É a festa de celebração do aniversário. Mas o aniversário de Sobral, oficialmente, dia 5 de julho, a partir de 1773, tá? Bora para a próxima questão. Questãozinha parecida demais com a Consupan. A Consupan gosta dessas questões onde ela tira uma palavra de um texto do enunciado e coloca uma lacuna para você preencher. Ela gosta de fazer isso, tá? E com hino, tá? Você que é aluno da plataforma Tribo Concurso, tá? Nas nossas videoaulas, no curso online Tribo Concurso, que sou eu ministrando a disciplina, a Consupan, ela gosta, eu mostro lá, ela gosta de fazer isso com a letra do hino, tá? Ela simplesmente pega uma estrofe do hino do município, tira uma palavra e pergunta qual a palavra que preenche corretamente a lacuna em branco. Não é essa questão aqui, essa questão é outra coisa, tá? Mas eu quero que tu entenda que a Consupan, ela gosta de trabalhar também com os símbolos, né, do município. Brasão, bandeira e hino. Outra coisa, não vou deixar de falar não. Pela primeira vez, a Consupan, ela mudou o nome da disciplina. Essa nossa disciplina, ela sempre chamou de conhecimentos sobre o município. Aí ela cobra tanto história como geografia. Aí quando saiu o edital, que eu vi lá, História de Sobral, opa, vai cobrar só história. Os meninos vão adorar, porque não vai precisar mais estudar geografia. Só que quando eu fui ver abaixo, aí tem os tópicos. E o primeiro tópico, eu não sei quem foi que escreveu isso lá. Eu não sei onde é que o cara estava com a cabeça. Porque ele botou o nome da disciplina, História de Sobral. Mais abaixo, o primeiro tópico, aspectos geográficos do município. Aí, pô, é a mesma coisa. Conhecimentos sobre o município de Sobral. Pois não vacile não, não estude só a história não. Aliás, você que é aluno da plataforma Tribo Concurso, não vai vacilar não. Por quê? Porque desde o início eu venho falando disso. Não será só história. É história e aspectos geográficos. E essa questãozinha aqui tem mais a ver com aspecto geográfico. Ó. Inaugurada em 1936, a barragem do açude Aires de Souza
também conhecido como, olha aí, o que é que ele quer? Trouxe impactos socioeconômicos para a região norte do estado do Ceará. Sua história remonta ao do século XIX, quando a necessidade de garantir o abastecimento de água para a população e a agricultura da região se tornou mais evidente. Bora lá. Nós temos em Sobral um rio que não é o Acaraú, presta atenção. Nós temos um rio passando em Sobral chamado Rio Jaibaras. Jaibaras. Presta atenção. Esse rio, ele não nasce em Sobral, tá? A nascente dele é lá na região da Ibiapaba, lá em cima do Planalto da Ibiapaba, divisa com Piauí, a Ibiapaba. Ibiapaba. É a nascente dele. Agora, a foz dele, o que é foz de um rio? É o fim do rio. É em Sobral. Agora, olha que coisa curiosa. Dentro do município de Sobral, esse rio, ele se joga dentro do rio Acaraú. Dentro do rio Acaraú. Moral da história, o rio Jaibaras é um rio afluente do rio Acaraú. E é exatamente no leito do rio Jaibaras, ó, que construíram a parede de um açude, que é um dos principais recursos hídricos de abastecimento hídrico daquela região norte. Muito importante para Sobral, o açude Aires de Souza. Mas se você chegar em Sobral hoje e perguntar onde é que fica o açude Aires de Souza, eu duvido que alguém diga. Porque todo mundo conhece como açude o quê? Jaibaras. Ponto. Ah, só uma coisinha. Parte da parede fica em Sobral, mas o outro lado do rio não é mais Sobral, tá? É Cariré. Cariré. Então, o açude Jaibaras não fica apenas em território sobralense. Parte fica do lado de Sobral, a outra parte fica em Cariré. Ele foi construído em 1976 pelo DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Show de bola? Show de bola. Tá aí a resposta. E a quinta, eu quero só o gabarito. Eu quero só o gabarito. Por quê? Por que tu acha, ô meu bebezinho, por que tu acha que bem aqui eu parei para te explicar esse assuntozinho aqui da história de Sobral? Oxi, amar, aí a quinta, ó. A formação histórica de Sobral está diretamente relacionada ao processo de ocupação às margens, ó, do vale, né? Às margens do rio Acaraú e ao desenvolvimento do antigo núcleo urbano denominado Caiçara. Eu não falei bem aqui para tu, ó. Eu não falei bem aqui que da fazenda Caiçara vai surgir um povoado? É o início do núcleo urbano. A galera chamava povoado Caiçara, que depois virou vila. Depois quando? 5 de julho de 1773. Só tem uma opção aqui que acerta essa data. Sobre a sua elevação à categoria de vila, só tem essa, ó. Sobral foi elevada à categoria de vila em 1773, passando a denominar-se Vila Distinta e Real de Sobral. Aí, não, peraí. Vila Distinta e Real de Sobral, em decorrência de sua importância econômica e do crescimento do núcleo urbano. Ei, volta aqui, volta. Volta aqui. Eu fiquei devendo para você só esse pedacinho aqui, ó. Tem gente aí dizendo, professor, foi vacilo meu. Eu vou consertar aqui para você, ó. Vila Distinta, eu botei só de Sobral, ó. Volta aqui, o nome, perdão, Vila Distinta e Real de Sobral. É porque quando a negada diz, professor, faz aí em 40, 50 minutinhos, a gente corre aqui, mete os pés na carreira aqui, aí eu sou, 40, 50 minutinhos para quem fala pelos cotovelos como eu, não dá não. Aí disseram assim para mim, professor, dê 40 minutinhos para um casal de preá, pra você ver, eles não enchem o mundo de preazinho. Aí a gente acaba atropelando umas coisinhas, mas eu tô voltando aqui, tá? Tem problema não.
William Boni já errou também ao vivo no Jornal Nacional, e ele mesmo diz, vamos aqui fazer um concerto aqui, pronto, eu fiquei devendo a palavra real. O nome da vila é Vila Real, Vila Distinta e Real de Sobral, pelo amor de Deus, tá? E a resposta está aqui, a única que tem a data correta, 1773, item A de Amozim. Aqui errou, aqui errou, aqui errou. Show de bola? Show de bola. Marca aí e vambora para a sexta. Bem ligeirinho, igual o coice de bacurim. Também só quero o gabarito. Só quero o gabarito. Um dos marcos importantes no processo de organização política administrativa e consolidação histórica de Sobral foi a sua elevação à categoria de vila. Aí nós já vimos. 1773. Vila Distinta e Real de Sobral. Já no ano de 1841, olha aí, foi que aconteceu lá em 1841. Olha aí, ó, 1841, ganhou status, né? Fóruns de cidade. A vila ganhou fóruns de cidade, passando a ser denominada, a vila passou a ser cidade, Fidelíssima Cidade Januária de Acaraú. Item D de dia, não D de noite, D de dia. Show de bola? Show de bola. Próximo. Uma bacia hidrográfica, sabe mesmo, professor? Uma bacia hidrográfica é uma área de relevo onde a água da chuva e das nascentes escoa das partes mais altas para um rio principal e seus afluentes. Ela funciona como um sistema natural de drenagem. O território do município de Sobral encontra-se inserido em uma área compreendida pelas seguintes bacias hidrográficas. Bora lá. A COGÉ, que é a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, pega o mapa do Ceará e divide em 12 áreas. Cada área dessa corresponde a uma bacia hidrográfica. E eis o mapa, ó, só para você dar uma olhadinha. Essas são as 12 principais bacias hidrográficas do estado do Ceará. E o território de Sobral, se tu pegar o mapa de Sobral, ó, esse mapa de Sobral aqui, deixa eu limpar. Se tu pegar esse mapa de Sobral, pegar o mapa e jogar lá em cima daquele mapa onde tem as bacias hidrográficas, ó, tu vai ver que Sobral fica mais ou menos aqui, ó. Ó. Ou seja, tem um pedaço de Sobral na bacia do Rio Acaraú, tem um pedaço de Sobral na bacia hidrográfica do litoral, tem um pedaço de Sobral na bacia hidrográfica do Acaraú. Coreaú, Acaraú e bacia hidrográfica do litoral. São as 3 bacias hidrográficas onde o território de Sobral está inserido. Onde é que eu encontro essas 3 meninas aí? Item B de bebezinho, ó. Bacia do Acaraú, do Coreaú e bacia hidrográfica do litoral. Item B de bebezinho. E a última questão que eu trago para você hoje é uma questão que eu vou dizer para tu. Prazer, eu sou a Banca Consulpan. A Banca Consulpan adora perguntar quantos distritos o município tem e também os nomes desses distritos. E muitas vezes também, tá? A data que esse distrito foi criado. Vai comendo enquanto o arroz seca. Essa informação, a Consulpan gosta de buscar no site do IPES, Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Agora, sinto muito em lhe dizer, Sobral é um dos municípios com o maior número de distritos, macho. Vai ter distrito assim lá em Sobral, 17 distritos. Essa questão aqui é da Banca Consulpan de um outro município que eu adaptei, só perguntando quantos distritos tem o município. Aí, ó. No processo de formação administrativa do atual município de Sobral, observamos alterações na sua configuração distrital,
ao longo das décadas. Segundo dados oficiais do IPES, atualmente o município conta com 17 distritos. Mas Tiziano Lavô mata a cobra e mostra a cobra morta. Tá aí os distritos de Sobral. Os 17 distritos de Sobral. Te vira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ó, aqui é o distrito de Sobral, que é onde fica a sede, né? Distrito, sede. Show de bola? Show de bola. Quer bater um printzinho só da telinha? Aí, bateu? Show? Agora, ó, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Vai embora agora não. Bem ligeirinho, tá? Pra gente encerrar aqui com um recadinho pra você. Você tá afim, bebê, tá? De participar do super aulão de véspera, mega revisão de véspera para GMC Sobral, que vai acontecer em Fortaleza, presencial, num local top, estrutura de primeira, equipamento, climatização, camisa personalizada, material em PDF, tudo show de bola, e a equipe pancada da Tribo Concurso. Pois ó, tá aí ó, aponta aí, eu sempre tive vontade de fazer isso na televisão e acertar, mesmo em cima, olha, acertei. Aponta aí teu celular para esse QR Codezinho aí, fala com a galera Tribo Concurso e pede as informações para tu participar ao vivo, presencial da MRV, Mega Revisão de Véspera da Guarda Municipal de Sobral, tá? Aproveita, quando tu vier, tu traz aí tu tiver vindo de Sobral, né? Tu traz aí uma peçazinha de charque para mim, de carne de sol aí de Sobral para mim, tá? Inclusive, nas nossas videoaulas, né, do nosso curso online, a gente fala também da importância, né, que o charque teve para a economia de Sobral. Beleza? Agora é um K, é um B, é um osse. Acabou-se. Cheiro do Lavô e até a próxima. Valeu! A maior revisão de véspera do Nordeste está de volta, agora para a Guarda Municipal de Sobral. Se você já participou de uma MRV da Tribo, sabe que isso aqui é outro nível. Depois de milhares de aprovações em todo o Brasil, chegou a hora da Guarda Municipal de Sobral. Serão 12 horas de revisão intensiva com foco total na banca Consulpan, questões, flashcards, material impresso exclusivo e os melhores professores do Brasil revisando todo o edital. O encontro acontece no dia 17 de outubro, a partir das 8 da manhã, em Fortaleza. O credenciamento começa às 6 horas. Garanta sua vaga no primeiro lote por apenas 10 vezes de R$ 16,70. Prepare-se para viver a MRV mais insana da história e chegar na prova pronto para conquistar sua aprovação. Atenção, senhores! Wir sind die Welle, die das ganze System bricht. Und alles auf